A arrogância de Gisem transformara-se agora em medo. O homem na sua frente, com um pano esquisito na cabeça, tinha um olhar frio e direto. Não fosse estar cega pela sede de vingança, iria naquele momento embora. Bem que o meu espírito de luz a tentava induzir a desistir daquela loucura, mas os outros dois vultos negros também não deixavam de alimentar-lhe o ego. A sala metia um pouco de respeito. Os objetos que se viam expostos não eram meigos nem bonitos de se ver. Arrependeu-se de estar ali, mas não de levar o plano avante. Eu gosto de um homem, mas ele nem para mim olha. Ele gosta de uma portuguesa que eu não suporto. Quero afastá-la da vida dele e que ele fique comigo. Ele fitou-a com veemência e respondeu: tem noção do que está querendo fazer? Ela não estava à espera desta resposta, não dele que parecia mal e disposto a fazer qualquer coisa. Sim, tenho, respondeu ela, tentando estabilizar as mãos que começavam a tremer. Sabe que há momentos na vida em que o feitiço se pode virar contra o feiticeiro? Advertiu ele. Se o feiticeiro não souber fazer, talvez, desafiou ela. Depois não venha reclamar e não diga que eu não avisei. E por uma questão de segurança, deixo todas as conversas gravadas. Quer continuar? Um arrepio de medo percorreu todo o seu corpo, mas não era mulher de desistir do que queria. Sim, quero. Quando eu tiver para mim tudo compensará. O trabalho custa 700 francos, disse ele, na esperança de ela recusar. Ela ficou um pouco aflita. Não estava à espera daquele valor. Estudava e vivia dos apoios do Estado até se integrar no país. Não tinha aquele dinheiro, mas pretendia arranjar. Claro que ele sabia que ela não tinha dinheiro, mas também sabia que, para este tipo de barbaridades, as pessoas encontravam sempre uma solução. Está bem. Preciso de uns dias para arranjar o dinheiro. Como queira. Quando o tiver, ligue para marcar e venha com tempo. Precisamos no mínimo de 2 horas. Sentiu-se orgulhosa, estava no caminho certo para conseguir o que queria. Sentiu-se importante pelo simples fato de alguém precisar do tempo dela. Os dois vultos que a acompanhavam sentiam-se felizes também, pois estavam conseguindo alimentar o orgulho dela. Todos pareciam felizes. Menos Razan, que já estava nervoso na sala de espera. Enquanto esperava, reparou em movimentos e telefonemas estranhos e não estava achando graça nenhuma naquele local. Achou que deveriam ser africanos e achou estranho a sua mãe conhecê-los. Vamos, disse Gisem, com um sorriso de vitória. Ele levantou-se e rapidamente dirigiram-se para a porta de saída. Uma vez na rua contestou a demora. Foi preciso tanto tempo. Foi, ainda tenho de voltar, disse ela, com o peito esticado. Nem percebeu que lhe olhava de forma diferente, com alguma fúria lançou-se a ela, dando-lhe um beijo violento. Ficou assustada com aquele ataque inesperado, mas não desgostou e até achou que poderia ser conveniente. Desculpa, disse Razan, atrapalhado. Gosto de você não conseguir controlar. E, vendo que foi correspondido, continuou, você quer namorar comigo? Resolveu aceitar, pelo menos enquanto precisasse dele. Sentiu que lhe faria o que ela quisesse e que o seu plano estaria em movimento. Gisem entrou na sala de aula com o nariz mais empinado do que nunca. Estava a um passo de ter o professor nas mãos. Não aguentava mais o desespero de vê-lo todos os dias e de não poder tocá-lo. Desconhecia que o passado os tinha juntado novamente para lhe dar uma oportunidade de ser um pouco melhor. Tampouco queria conhecer, estava cega pela inveja e pelo desejo de vingança. Por muito que alertassem para desistir, nada a fazia mudar de direção. Olhou para o professor, que estava distraído corrigindo os trabalhos de casa, e fulminou-o com o desejo negro de o possuir.
Ele teve uma ligeira tontura e os vultos que a acompanhavam sentiram-se felizes. Eles sabiam que o ciúme e a inveja eram dos sentimentos mais venenosos que o ser humano possuía. Ela é que não sabia que eles a acompanhavam, porque também tinham um plano de vingança contra ela. A vingança era um prato a ser servido frio, poderia tocar a qualquer um. Mas, enquanto ela estivesse consumida pelas chamas do ódio e da inveja, não teria essa noção. Ótimo, pensavam os dois vultos empolgados. O que se passa aqui? Perguntou outro vulto que se aproximou em silêncio. Que faz aqui e por que nos assustou? Vim a mando do chefe que quer falar com vocês. Agora, frisou o vulto, que não estava com a cara boa. Desapareceram os três. O professor voltou ao normal e começou a orientar os alunos para as próximas horas. Foi à cafetaria buscar um pacote de açúcar para o caso de voltar a perder as forças. Nas brumas do universo, os vultos volitavam na orientação do mensageiro um pouco preocupados. Entre olhares, tentavam perceber o que estava acontecendo. Depois de passarem a esfera da Terra, que nos era visível, chegaram a um local cinzento escuro. Só não era negro porque ainda era de dia. Avistaram um portão verde escuro, com alguns metros de altura, que um sinal do mensageiro se abriu. Nem um pouco de relva havia naquele local. Seguiram-no até a entrada de uma sala, fechada a cadeado, e assustados, esperavam nas costas do mensageiro. A um sinal deste, a porta também se abriu e, na frente dos quatro olhos incrédulos, estava uma outra sala com sinais ameaçadores de violência. Uma cadeira elétrica de um lado e uma espécie de cintos de cabedal expostos do outro. Aquele local eles ainda não conheciam. Tentaram manter a calma. Sabiam que o chefe não era para brincadeiras. Ao primeiro som que ouviram, os dois já estavam alertas. Entrem, disse uma voz aterrorizadora. Aqui estão, respondeu o mensageiro que, ao primeiro sinal, se retirou. Mandei chamar vocês para saber em que ponto está o seu trabalho, disse o chefe, que mais parecia um bicho do que um espírito humano. Os dois ficaram sem voz ao olharem para aqueles 2 metros de altura por quase 1 de largura. As barbas negras e a pele queimada pelo ódio davam-lhe um ar ainda mais agressivo. As mãos grandes e as unhas enormes faziam com que todos o temessem e ninguém quisesse experimentar ficar ao alcance das suas garras. Ninguém ousava desobedecer às suas ordens e quem ali entrasse, para trabalhar com ele, jamais tinha permissão para sair. Está correndo bem, disse um deles tremendo. O que significa essa porcaria de correr bem? Sejam explícitos. Estamos influenciando-a para ir pelo lado da magia, como o senhor tinha ordenado. Ela está cheia de ódio da Diana e, através da magia negra, quer conquistar o professor. Você está brincando comigo? Gritou ele, com um murro na mesa pesada que se encontrava diante dele. Eu não quero que ninguém se aproxime de Diana. Ela não será de ninguém, entenderam? Quando Gizen a tirar da vida do professor, Diana continuará sozinha, como o senhor pretende. Essa Gizen tem de pagar pelo que fez, eu a quero arruinada. A Diana não autorizo que lhe façam mal algum, só não a quero com ninguém por perto. Entenderam? Ela tem de viver na solidão, gritou ele, de tal forma, que até disparou gotas de saliva sobre eles. Não é fácil chegar perto dela, ela tem uma luz muito forte, esclareceu o outro. Façam como entenderem e desapareçam seus inúteis. Diana sentia saudade de Davi, mas não se atrevia a procurá-lo nem mesmo a escrever-lhe uma simples mensagem. Um pensamento mais forte do que ela lhe dizia a todo momento que ele não era homem para ela. Preferia viver o amor platônico que lhe havia passado pelas entranhas do corpo uma vez na vida. Aceitava o destino de ficar sozinha, vivia bem com o sentimento de amor abandonado e seria feliz à sua maneira. Não seria a única neste mundo a viver sozinha.
Desejava ter filhos, mas como não os tinha também poderia viver sem sentir a sua falta. Quem sabe tivesse mais sorte com o amor numa próxima encarnação. Afinal, encontrar alguém que se ame de verdade e que fique, não é das tarefas mais fáceis à face da terra, senão das mais difíceis. Diariamente, ouvia com amor e paciência as queixas das suas clientes sobre as relações que viviam. Fosse qual fosse a nacionalidade, a idade, se eram bonitas ou feias, no final os problemas eram sempre os mesmos. Percebia que as pessoas se tornavam cada vez mais egoístas e sem capacidade para dar espaço na vida do outro. Ela, que sempre fora muito independente, não iria permitir que homem nenhum lhe tirasse o seu espaço. O professor parecia diferente, não parecia o tipo de homem controlador nem obcecado, mas quem sabe se, com o tempo, não se tornaria assim também. Gostava dele, desejava senti-lo por perto, mas tinha medo desse sentimento. Não queria se prender a nada nem a ninguém. Queria ser livre para estar onde, quando e com quem quisesse. Cansada de tantos pensamentos contraditórios, sentou-se na sua escrivaninha, pegou o caderno e a caneta cor-de-rosa para escrever as suas frases de agradecimento ao universo e sem pensar muito começou. Meu amor, você não sabe o quanto te amo e o quanto te quero bem. Se eu não estivesse no ponto de evolução que estou, te diria para não amares mais ninguém, pois o meu ciúme poderia queimar parte do universo. No entanto, já passei esse ponto e o que mais quero neste momento é que você seja feliz e que continue a acreditar no amor e no ser humano. O amor é um sentimento divino e livre, que sendo usado para o bem não tem limites nem fronteiras. Ama sem reticências. Há coisas que você sente neste momento que não são propriamente necessárias para esta vida. Tudo o que vivemos em vidas passadas fica registrado no nosso inconsciente e nem sempre sabemos distinguir o que devemos usar ou esquecer. Procura no fundo da tua alma que tipo de sentimentos não pertencem a esta jornada. Não se prenda a ilusões, porque essas são impostas pelo lado negro da vida. Ouve o teu coração e segue-o. O amor que você sente por mim, vai senti-lo por toda a eternidade e eu irei sempre retribuir. Por acordo nosso e necessidade, eu não estarei presente nesta vida, mas você poderá encontrar um sentimento parecido com o nosso, nas pessoas que farão parte da sua vida. Todas elas têm algo a aprender com você e vice-versa. Em algumas você poderá até ver ou sentir centelhas do amor divino que nos liga. A sua sensibilidade é tão grande que você poderá ter a sensação de estar traindo o nosso amor. Não está. Vive. Cada vida é uma nova oportunidade de evolução, de aprendizagem e poderá ser uma subida no degrau do conhecimento divino. Confia na sua intuição e não se esqueça de que o karma da liberdade faz parte da sua missão nesta vida. Fechou o caderno com a ideia de que tinha cumprido a missão de agradecimento diário. Deitou-se, pôs música de meditação, adormeceu e o seu cérebro viajou até o sentimento que mais a massacrava nesta vida. O seu corpo, leve e jovem, descansava sobre a areia quente de uma praia, banhada por águas azuis, numa ilha, onde se falava espanhol. Sentiu um vento fresco e levantou-se para pegar uma toalha. A toalha já guardava na mão de quem ela menos esperava. Não podia acreditar, só podia ser um sonho. Mas que sonho estranho era aquele com todo o sentimento de um corpo físico ali presente. Os seus olhos, incrédulos, refletidos no azul da água, soltaram uma lágrima do tamanho daquela extensão de mar e o seu corpo foi tomado por aqueles braços que ela tanto desejava. Não foi necessária uma única palavra para os dois se entenderem. O sentimento fulminava daqueles dois corpos, mais indefesos que nunca, e num ato de magia, o sol foi-se para dar lugar à lua, sem deixar margem de escolha no resultado daquela junção. O seu único pedido ao universo foi que o tempo parasse ali para sempre, que congelasse de tanto calor.
Não desejava voltar a perder o tato daquele corpo que ela nunca esquecera. O simples cheiro da sua pele, próxima da dela, deixava-a louca e fora de si. Aquele era o único homem com quem ela iria, de olhos fechados, até para o inferno. Meu amor, só vim para me despedir, disse Tom, sem a alegria de momentos antes. Tom era alemão, era um homem alto e magro, moreno, de olhos castanhos e na cabeça começavam a aparecer alguns cabelos brancos, o que ela achou interessante. Era 5 anos mais velho do que Diana e conheceram-se em Portugal. Como assim? Não me abandone outra vez, implorou Diana. Você foi o único homem que eu amei. Você também é a mulher que eu amo, mas não podemos ficar juntos, pelo menos não agora, disse ele, com as lágrimas se juntando às dela. Mas, por quê? Que mal nós fizemos para não merecermos ser felizes uma vez que encontramos o amor? Também não sei responder, só sei que voltarei para te devolver o que te retirei, e com um último abraço, pediu-lhe ao ouvido que prometesse refazer a sua vida e ser feliz. Não me peça isso, implorou Diana, agarrada àquele que ela sabia ser o amor da sua vida. A noite ficou muito escura no coração daquelas duas almas que tentavam resgatar a culpa de algo que não se lembravam, mas que a vida não havia esquecido. Uma luz distante dos seus olhos, mas perto do coração, incitou-lhe a ideia de que conseguindo ultrapassar com amor e com dignidade aquele obstáculo, tudo iria ficar bem. Não seria um dos piores obstáculos. Conhecer o amor e ficar sem ele. Pensava ela furiosa. Acordou do sonho como se estivesse despertando de um pesadelo. Sentou-se na cama, limpou as lágrimas e pensou no sentimento que retirou daquele sonho. Agora tinha certeza de que o tinha perdido para sempre. Não podia ser. Agarrou-se à almofada, podia até sentir o cheiro dele ali e adormeceu na esperança de voltar a esquecer, até que o sonho rompeu pela janela dentro e recordou-a. Pensou naquela noite e no desespero que ainda sentia. Pensou nas semelhanças daquele do primeiro encontro, na praia em Portugal, o mesmo encontro inesperado, a mesma certeza de o conhecer, o mesmo sentimento arrebatador, o mesmo amor e a mesma certeza de uma despedida. Uma parte de Diana morria com a lembrança daquele sonho, a outra teria de continuar a viver para cumprir com a sua missão de vida. Queria honrar o compromisso que tinha assumido, mesmo sem se lembrar. Sentia que havia alguma verdade da qual não tinha consciência e isso dava-lhe força para o resto da caminhada. Muitas vezes desejava não estar ali, desejava não ter de lutar por coisas mesquinhas como muita gente lutava, mas o momento final pertencia ao destino. Uma luz alaranjada saía do seu ventre e inconscientemente a vontade de viver voltou a emergir. Leida chegou 10 minutos antes da hora marcada e Diana ofereceu-lhe um café. Vendo que a sua aura emanava uma energia de preocupação, Leida perguntou-lhe, está tudo bem? Não dormi muito bem, mas agora estou bem, mentiu Diana. Não parece ser só isso, disse Leida. Talvez decepcionada, disse Diana, com uma lágrima escondida atrás do cabelo, que um gesto seu tapava parte do rosto. E, vendo que Leida não desistia, contou-lhe o sonho que tivera naquela noite. O amor verdadeiro, ou próximo disso, chega até nós por momentos, para sabermos que ele existe e para nos dar força para lutar. Essa força dá-nos coragem e esperança de que um dia ele seja possível. Se será ou não, não saberemos, mas pelo menos, sabemos que existe uma possibilidade. Você vive esse amor? Por um lado sim, o sentimento é esse. Mas nunca o consigo na totalidade, porque, no fundo da minha consciência, sei que não é correto e que deveria ter esperado o momento certo. Se tivéssemos sido pacientes, acredito que um dia, ainda que fosse por pouco tempo, poderíamos viver esse amor na sua plenitude. Leida tinha consciência do erro em que vivia, mas como todo ser humano,
Também ela não era perfeita. Na certeza do que esperaria um dia, tentava encaminhar Diana a seguir o melhor caminho possível para que não passasse pelo mesmo. Não há momentos em que você se arrepende de viver essa relação proibida? Sim, muitos. Quando comecei esta relação, a minha consciência não era a mesma de hoje. Agora tenho de assumir as consequências do meu erro. Acredito que viremos juntos novamente com entraves maiores numa próxima encarnação. O crime nem sempre compensa, ou nunca. Quando somos frágeis, a vida faz de nós o que quer e bem lhe apetece, e ainda lhe sobra tempo para nos ensinar. Diana ficava maravilhada com a sabedoria das palavras de Leida, só não percebeu que ela estava sendo influenciada por uma energia, em forma de anjo, ao seu lado. Alguém bateu na porta e uma vez que a última cliente já tinha saído, Diana pensou que fosse engano. Abriu a porta, pronta para voltar a fechar, e qual seu espanto e alegria ao mesmo tempo. Davi. Por que não avisou que vinha? Perguntou Diana com um sorriso. Quis fazer uma surpresa, disse ele, mostrando a felicidade que o trazia até ali. Entra. Vamos para minha sala. Entraram na sala que Diana terminara de preparar para o dia seguinte quando fecharam a porta. Davi foi direto ao assunto. Estava morrendo de saudades suas, não aguentava mais. Puxou-a para os seus braços e antes que ela tivesse tempo para pensar, ele já a havia envolvido num longo e romântico beijo. O sofá, que normalmente servia de apoio ao trabalho de Diana, naquele momento servia de base ao fogo que se acendia cada vez que os seus corpos se juntavam. Diana não entendia aquele sentimento, mas aceitava sem se questionar. Tenho uma proposta para te fazer, disse Davi, enquanto juntava sua roupa. E, vendo que Diana o olhava curiosa, continuou, a minha mulher já arranjou casa. Ela vai viver com o namorado e as crianças. Queria te propor a vir viver comigo. Não sei, respondeu Diana, um pouco surpreendida. Desculpa, mas não consigo me ver vivendo numa casa na qual tudo pertencia a outra mulher. E, além do mais, você não acha que é tudo muito rápido? Podemos trocar os móveis, sugeriu ele. Não sei se é rápido, só sei que não consigo estar muito tempo longe de você. Passo o dia a pensar em você. À noite mal consigo adormecer. Não sei, preciso pensar. Pensa com carinho. Não vejo a hora de ter você todos os dias ao meu lado. Ou você não gosta de mim o suficiente para querer estar comigo todos os dias? Gostar, gosto. Mas até tenho medo deste sentimento e desta pressa. Davi pressentia que era urgente segurar Diana. Estava disposto a arriscar tudo. Aquela era a mulher que ele queria para sua vida. Diana dormiu muito mal. Passou a noite pensando na proposta de Davi e na responsabilidade de aceitar. Estava numa fase da vida em que queria estar sozinha e esta mudança causava-lhe algum medo. Pensou em Leida e ligou-lhe. Esta percebeu sua agitação e prontificou-se a atendê-la. Passada uma hora estava à sua porta. Que se passa? Estás branca, Diana. Entra. Acomodou-se na pequena sala e Leida serviu-lhe um chá para que se acalmasse. O Davi, ontem, convidou-me para ir viver com ele. E qual é o problema? Perguntou Leida, com um sorriso. O problema é que eu não quero assumir a vida de outra mulher. Tudo que está naquela casa pertencia-lhe a ela. Em todos os espaços da casa estará a energia e as recordações dela. Diana, calma. Tudo isso pode se resolver com outros móveis e com uma pintura diferente. É só material. Para mim não. As emoções de tudo o que foi vivido está gravado até nas paredes da casa. Viveremos com o registro dela. Isso não vai funcionar. Ele é um homem bom e honesto.
Se você não quiser, alguém vai querer. Além do que é também uma forma de poupar o dinheiro do quarto. Você sabe que eu não vim para a Alemanha por causa do dinheiro. Isso para mim não é importante. Eu sei que não é por isso que está sendo dado a você. Mas, se casar com este homem, nem vai precisar trabalhar. Não é, nem de longe, o que eu desejo. Irei trabalhar toda a minha vida. Mas poderá trabalhar menos ou no que simplesmente gostar. Eu gosto do que faço, disse Diana, com alguma admiração. Você trata do corpo das pessoas, mas tem capacidade para muito mais. Não entendi. Do corpo qualquer pessoa pode tratar. No entanto, não há muitas pessoas capacitadas para ver e entender a alma dos outros. Você tem capacidade para ver além do corpo físico. Até quando vai continuar a manter os olhos fechados? Eu não tenho nada. Eu quero viver tranquila. Como se isso fosse possível, disse Leida, soltando um sorriso. Eu vim aqui para me aconselhar em relação ao Davi. E eu estou dizendo que ele é a pessoa ideal para você neste momento. Além de cumprir o seu karma, você ainda terá a oportunidade de ter uma vida muito agradável. Mas que karma? Eu nem sequer sei que mal fiz para ter de aceitar essa história de karma, disse Diana, nervosa. Quem sabe se as cartas te dizem, disse Leida, com um piscar de olho. Leida baralhou as cartas e fez uma roda. No meio pôs a carta que daria a resposta final. Tudo que as cartas nos apresentam são supostas indicações e só guarda aquilo que fizer sentido para você. Diana assentiu com a cabeça para confirmar e aguardou. No passado, você tirou a mulher da vida dele indevidamente. Ela desapareceu sem deixar rastro e nunca ninguém soube o que aconteceu. Tu apoderaste-te dos bens materiais dela, incluindo o marido, que estava frágil. Quando ele, por um descuido seu, descobriu a verdade, não te denunciou, porque estava completamente apaixonado. Um arrepio de medo percorreu todos os fios de cabelo de Diana e o seu semblante ficou mais negro do que nunca. Sentiu um peso enorme nos ombros e aquela possibilidade entrou-lhe como uma espada no peito. Entendeu a mistura de sentimento que tinha por aquele homem e o recado que o seu amado lhe tinha dado. Percebeu perfeitamente o que tinha de fazer. Sabia que iria viver uma relação kármica, mas também sabia que só assim se libertaria do peso da responsabilidade que a sua alma carregava. Iria amá-lo o melhor possível. Mas e a mulher? Pensava em como iria pagar o seu karma com ela. Detestava ter dívidas e aquela pesava-lhe bem mais do que qualquer outra. Capítulo 4. O arrependimento. Gisem brilhava no seu vestido verde-limão e nos saltos altos. A alegria de alcançar o seu objetivo escondia o gosto amargo da vingança. Razan esperava impaciente no parque de estacionamento. Os dois vultos encarregados daquela missão aproveitaram o momento para influenciar os seus pensamentos. Ao seu ouvido lhe diziam que Gisem não queria lhe pertencer e que o seu coração pertencia a outra pessoa. Começou a ficar nervoso e com vontade de invadir o local onde ela estava. O outro vulto continuava, ela está te usando, ela não te ama. Ele fumava um cigarro atrás de outro e já transpirava de tantos pensamentos negros que lhe passavam pela cabeça. 2 horas haviam passado e eis que ela parece radiante e completamente longe da realidade. O que é que você estava fazendo lá dentro tanto tempo? Você sabe muito bem o que fui lá fazer. Não sou eu quem controla o tempo. Ele olhava furioso para ela e por momentos a alegria que ela trazia desvaneceu-se com o medo. Não o conhecia muito bem, mas, de repente, lembrou-se que os homens do seu país de origem não eram para brincadeiras. Era indiferente, já tinha o que queria, não tencionava procurá-lo mais, pensou ela, enquanto se dirigia para o carro.
Fizeram a viagem de retorno à Alemanha em silêncio, e Gizen ansiava que aquele momento terminasse para não ter de olhar mais para a cara dele. Razan parou o carro à frente do café onde trabalhava e entrou sem dizer uma única palavra. Na sua cabeça rolavam os pensamentos que os vultos lhe tinham incutido. Gizen aproveitou para ir festejar a vitória. No dia seguinte, entrou na escola com uma mini-saia, sapatos de salto alto e um casaco de pele combinando com a bolsa. Parece que ninguém deu conta da mudança na sua arrogância, a não ser Irina que estava de olho nela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Os dois vultos que ficaram à porta da escola foram surpreendidos por um espírito de luz que estava ali para a proteção do professor. Parecem preocupados, disse o espírito protetor. Que susto! Gritou um deles. Quem é você? Alguém que vocês não gostam, respondeu, enquanto os atrapalhava com a sua luz. Sai daqui, não te mete no nosso trabalho. Vocês ainda estão a tempo de desistir dessa loucura. O crime nunca compensa, tentou o espírito de luz. Para nós compensa. Este é o nosso trabalho. Fazer com que as pessoas sigam o mau caminho. É nisto que temos prazer. Isso é um prazer momentâneo. Vocês não percebem o quanto sofrem e o quanto ainda podem vir a sofrer. No lado da luz não há esse tipo de sentimentos obscuros. Aqui vivemos todos em igualdade com alegria. Joseph começava a balançar e, ao olhar para o companheiro John, percebeu discordância na fúria do seu olhar. Rapidamente disfarçou e se juntou ao amigo. Enquanto o espírito de luz, Anton continuava. Ela não vai conseguir o que pretende. Aconselho incentivá-la a parar, se já não for tarde para ela, disse com tristeza. Pois bem, que seja. Esse é o objetivo do nosso chefe. Ele quer que ela pague pelo que lhe fez. Será que vocês não percebem que a vingança é um prato que se serve frio e que pode tocar a qualquer um? A nós nada nos acontece. Temos a garantia do nosso chefe. Contra ele ninguém pode fazer nada. Eu diria que contra o bem ninguém nada pode. Pensem e se mudarem de opinião, basta que me chamem em pensamento. Mais uma coisa, afastem-se do professor, ele está protegido por merecimento do bom caráter que tem. Se ele estivesse protegido, a mulher não o teria trocado por outro, disse John, em tom de gozo. Tudo estava assim programado. O presente está dependente dos acontecimentos do passado. Ele vai seguir o caminho dele independentemente das interferências que receber. A sua luz ia aumentando com o desenrolar das suas palavras e John, incomodado, disse a Joseph. Vamos que já não estamos aqui a fazer nada. E, em segundos, desapareceram por entre os raios de sol que vacilavam em aparecer. Havia passado alguns dias, inclusive um fim de semana, e nada de Gizen. Não aparecera no café. Razan ficava cada dia mais nervoso e os vultos aproveitavam para o induzir em erro com maus pensamentos. Dou-lhe até amanhã, se ela não aparecer vou à procura dela, pensava ele negro de raiva. Gizen não apareceu e, no dia seguinte, Razan esperou à porta da escola. Sabia que ela saía à hora de almoço e que não teria de voltar. Era o momento ideal para conversarem. Ela caminhava com os livros na mão e uma bolsa aparentemente cara. O seu rosto, iluminado pela felicidade de ter o professor por perto, rapidamente escureceu com a visão estática de Razan na sua frente. O que está fazendo aqui? Faça o que você já devia ter feito nos últimos dias, ironizou ele. O que eu tinha a fazer já fiz, desafiou ela. Vamos almoçar para conversarmos, propôs Razan. Desculpa, mas já tenho um compromisso. E queria passar pelo seu lado para continuar o caminho,
quando ele lhe agarrou num braço com tanta força que a bolsa lhe caiu até o cotovelo. Você está me machucando, disse ela, assustada com a reação dele. Eu só estou pedindo que venha almoçar comigo, disse ele, com a boca próxima dos seus olhos. Ela percebeu que ele não estava brincando e aceitou. Seguiu a custo até o restaurante e ficou feliz por poder sentar-se, pois as suas pernas tremiam como varas verdes. A alegria de momentos antes havia desaparecido com a mesma rapidez com que os raios de sol desaparecem, quando as nuvens ameaçam. Quero uma explicação. Por que é que você desapareceu? Perguntou Razan, nervoso. Descobri que não gosto de ti. Ah! Só gostou enquanto precisou? Disse Razan, influenciado por Chon. Se não tivesse sido você, teria encontrado outra pessoa. Faria tudo igual. Pois é, mas você brincou com os meus sentimentos e agora sou eu quem vai brincar com você. Não pode me obrigar a ficar com você, disse Gisem, com medo, mas desafiadora. Veremos. Gisem pegou a bolsa e saiu sem comer e sem lhe dar tempo para impedir. Ele ficou onde estava, não quis fazer escândalo, mas ela não perdia por esperar, pensou. Joseph, que os acompanhava com Chon, começou a estranhar a mudança de sentimentos que tinha para com Gisem. Seria influência daquele espírito louco? Pensava ele. Aproximou-se dela e percebeu que por trás daquele caráter vaidoso, havia também muito sofrimento. Teve pena dela e refletiu se também eles seriam assim. Talvez o outro espírito tivesse mesmo razão e eles devessem considerar outra hipótese de vida. Chon estranhou a energia dele e perguntou. O que você tem? Está estranho. Não acha que deveríamos reconsiderar o que o outro espírito nos disse? Você está completamente louco, gritou ele. O chefe nos mata. Nós já estamos mortos, respondeu Joseph, no meio de risos. Na verdade, o castigo poderia ser bem pior do que isso. Esquece. Joseph não queria esquecer, tinha pena de Gisem e queria ajudá-la, mas não sabia como. Diana acordou pensando em Irina, tinha saudades dela e a hora de almoço iria fazer-lhe uma surpresa. Atendeu as suas clientes, limpou a sala e saiu para não se atrasar. Próximo do meio-dia já esperava na porta, quando reparou que um homem andava nervoso, de um lado para outro, de cigarro na mão. Vendo que Gisem saía pela porta da escola e não querendo encontrar-se com ela, escondeu-se ao lado de um carro. Viu quando tal homem se dirigiu a Gisem e a puxou por um braço. Quem você pensa que é para me deixar falando sozinho no restaurante? Me deixe em paz. Eu não gosto, nem nunca gostei, de você. E, como pode ver, não preciso de você. Agora não, mas já precisou. Você me usou, disse ele, apertando-lhe o braço com mais força. Diana observava a cena e tentava entender o que se passava, pois falavam em turco. Avistou Irina e fez-lhe sinal para que se juntasse a ela. Olá, Diana, o que faz aqui escondida? O que se passa? Não sei. Vim fazer uma surpresa e acabei por ser surpreendida por esta discussão. Será que devemos intervir? Perguntou Irina. Acho melhor não. Ela pode não gostar de nos ver. Dito isto, Gisem soltou o braço com uma esticão e começou a correr. Razan correu atrás dela e rapidamente a alcançou. Não pense que vai me escapar. Neste momento Irina não aguentou e interveio. O que se passa aqui? Razan assustou-se e largou o braço de Gisem. Com o desespero e a vergonha, esta correu sem olhar para onde. O estrondo foi alarmante. Os três, num grito único, viram o corpo de Gisem voar alguns metros, junto com alguns livros e objetos pessoais. Caiu no chão sem hipótese de escolher a posição mais adequada. O carro em que ela bateu,
Parou alguns metros mais à frente. Irina chamou uma ambulância e quando olhou para o lado, o culpado do acidente havia desaparecido. Gisem estava inconsciente e Diana tentava reanimá-la até que alguém chegasse. Foram 2 policias os primeiros a chegar e a tentar ajudar Diana com a reanimação. Logo depois, os bombeiros chegaram e levaram-na para o hospital mais próximo. Os 2 vultos, que tinham assistido a tudo, pareciam um pouco assustados com o resultado da confusão que tinham armado. Joseph ficou pensativo e a tristeza que sentiu confirmou que tinha um sentimento diferente por Gisem. Não queria que lhe tivesse acontecido nada de mal. Começava a arrepender-se do trabalho que estava fazendo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu cair uma lágrima dos seus olhos secos pela amargura. A polícia interrogou as pessoas presentes, bem como o condutor do carro, chegando à conclusão de que fora ela quem correra para a estrada sem olhar. Diana e Irina estavam chocadas com o acontecimento. Não eram amigas, mas não lhe desejavam mal algum. Conversavam e tentavam perceber quem era aquele rapaz. Perguntaram a uma ou outra pessoa que, entretanto, se juntaram ao acontecimento e ninguém o tinha visto. Tinham perdido a fome com o impacto da situação, mas procuraram um lugar para tomar qualquer coisa e conversar. Entraram num café que ficava entre o caminho da escola e a casa onde Diana morava. Sentaram-se e logo em seguida foram atendidas por uma senhora de meia idade. Iam começar a conversar, quando ao balcão surgiu Razão. Diana não conseguiu esconder a cara de surpresa e pânico ao mesmo tempo. Irina, ele está ali. Não olhe agora. Ele, quem? O rapaz com quem Gisem estava discutindo. Ele andava nervoso de um lado para um outro e nem sequer as viu. A mãe, que preparava as bebidas para as 2, tentava falar com ele e perceber o que o tinha posto naquele estado. Mal as avistou, saiu pela porta de trás e a mãe ficou em pânico. O que será que ele tem? Pensava ela em voz alta. E foi Irina quem respondeu, a senhora conhece aquele rapaz? É meu filho. Por quê? Vocês também o conhecem? Irina contou o que tinham presenciado e a senhora não se aguentou em pé. Sentou-se na mesa ao lado e pôs as mãos na cabeça. Eu conheço a Gisem, sim, disse a senhora ainda com as mãos na cabeça. Ela namorava com o meu filho há algumas semanas. As 2 entreolharam-se, aquilo não fazia sentido nas suas mentes. Irina sabia que ela tinha interesse no professor. Vocês sabem para que hospital ela foi? Não, mas mais logo entrarei em contato com a polícia para perguntar. Pelo que sei, ela não tem família aqui, disse Irina. A senhora foi até o balcão, pegou papel e caneta e anotou o seu número de telefone. Será que poderia me dizer onde ela se encontra? Pediu a senhora. Faço questão de ir visitá-la. Razan deambulava perdido pela cidade. Não sabia o que fazer. Sentia-se culpado e tinha medo de perdê-la, se é que já não a tinha perdido, pensava ele, enquanto fumava, mais uma vez, um cigarro atrás de outro. Diana e Irina continuavam sem entender muito bem a história. Bom, deixa para lá, porque não vamos entender mesmo, disse Irina. E você, como está? Eu te procurei para te contar as novidades da minha vida, disse Diana, pondo a mão no rosto. Conta. O Davi tem me procurado e desenvolvemos um relacionamento. Que bom, interrompeu Irina. O problema é que agora ele me propôs viver com ele e eu não sei o que fazer. Como não sabe? Qual é a dúvida? Eu gosto dele, até acho que tenho uma atração física fora do normal por ele, mas não é amor. O amor vem com o tempo. Se gosta dele e se entendem bem, já é suficiente para tentar. Não sei. Tenho medo de estar cometendo um erro. Além do que,
Ele é bem mais velho do que eu. Mas onde é que você vê isso? Só se for no papel, porque de aparência ninguém diria. Não vejo que isso seja um problema. Ele também já tem uma família. Não foi esta a situação que sonhei para mim. Isso não foi um pedido de casamento, disse Irina, com um sorriso malandro. Experimenta e se não funcionar tem sempre solução. Eu procurava alguém que me metesse juízo na cabeça e não que me empurrasse para o abismo, disse Diana, desanimada. Eu sou sua amiga e conheço as mulheres. Se você não quiser, vai haver quem queira. Ele não vai ficar muito tempo sozinho. Diana ficou mais desorientada do que já estava. Sempre fora uma mulher segura de si mesma e de ideias firmes. Agora parecia uma barata tonta sem saber que rumo tomar. Os dois vultos foram ao hospital onde Gisem fora socorrida. Precisavam saber do seu estado para informar o chefe. Encontraram uma barreira na entrada do hospital da qual não estavam à espera. Aqui vocês não entram, disse Anton. Não estão contentes com o que já fizeram. Nós só estamos cumprindo ordens, respondeu John. Vocês são livres para decidir o que devem ou não fazer. Dei oportunidade de desistirem e vocês não quiseram. Agora chega, desapareçam. Eu gostaria de saber como ela está, disse Joseph, com alguma tristeza no olhar. Anton reparou que ele estava sendo sincero e ao sentir algum arrependimento na sua voz, com a esperança de poder também resgatar aquelas duas almas, decidiu facilitar. Se é esse o motivo, vou deixá-los entrar, mas fiquem sabendo que estou de olho em vocês. E sem pensar duas vezes, os dois desapareceram com a certeza de que estariam sendo vigiados. Sabiam que o bem sempre acompanhava o mal e que por toda a eternidade haveria rivalidades. Entraram devagar na enfermaria onde Gisem se encontrava. Não tinha um único arranhão, mas ouviram os médicos a conversar entre eles enquanto ela ainda dormia sob o efeito dos medicamentos. É preciso avisar a família, disse um dos médicos. Ela chegou aqui sozinha e até agora ninguém a procurou, disse uma enfermeira. Naquele momento, Gisem acordou e de imediato eles se aproximaram para ver se estava consciente ou se delirava. Ela estava consciente, mas não se lembrava do que lhe tinha acontecido. Onde estou? Perguntou Gisem. Está no hospital, respondeu o médico. Não se lembra do que aconteceu? Não, me dói a cabeça. Deve ter família aqui perto, sugeriu o médico. Não, eu vivo aqui sozinha. A minha família vive na Turquia. Está bem. Então descanse que mais tarde falaremos. Saíram do quarto e o médico sugeriu que esperassem mais algumas horas para ver se alguém a procurava. Achava estranho uma moça tão jovem viver ali sozinha. Precisavam dar-lhe a notícia na companhia de alguém. Os vultos saíram aflitos, não perceberam o que ela tinha e perguntaram a Anton se ele sabia. Claro que sabia, mas não iria lhes dizer. No momento certo também iriam saber. Desanimados, tiveram de atrasar o regresso à base. O medo começava a apoderar-se deles. A qualquer momento, o chefe iria mandar chamá-los. Ao fim da tarde, Irina telefonou à polícia e perguntou em que hospital Gisem se encontrava. Depois de obter o endereço, ligou à senhora do café, como prometido. Quis saber se iriam visitá-la. Sim, com certeza, disse a mãe de razão. Amanhã de manhã vou lá ver como ela está. Desligou o telefone e informou Razan que ele iria com ela para se desculpar com Gisem. Concordou com a cabeça sem dizer uma única palavra, pois não se atrevia a desobedecer à mãe. Arrependia-se de a ter seguido, mas muito mais de a ter conhecido, pensava ele enquanto esfregava a cabeça. Entraram no hospital,
Identificaram-se como amigos de Gizen e foram levados para uma sala de espera, onde ficaram sozinhos. Estranharam a eficiência do atendimento, parecia que estavam à espera deles. Razan olhava aterrorizado para as paredes brancas, em busca de uma luz. Não via nenhum único quadro na parede. Até os lustres eram brancos. O seu desespero tornara-se tão negro quanto os olhos da mãe que quase o fulminavam. A porta se abriu e um homem de jaleco branco, com um dossiê na mão, disse: "São família da paciente. Somos amigos próximos. Ela não tem mais ninguém aqui perto, na Alemanha." O médico fechou a porta e disse: "Sendo assim, falarei com vocês." O diagnóstico de Gizen não é muito animador. "É grave, doutor?" perguntou a mãe de Razan, aflita. "Ela ainda não sabe, mas em princípio não voltará a andar." Fidan caiu com o seu corpo pesado sobre uma cadeira e se não fosse um médico segurá-la, teria caído redonda no chão. A sua pele morena ficou pálida e os olhos fecharam-se por cima das pernas do doutor. Razan segurou a mãe enquanto o médico foi buscar ajuda. Voltou com uma enfermeira e um comprimido para pôr debaixo da língua e rápido ela voltou à dura realidade. Se quiser ajudar a Gizen tem de ter calma e paciência. Ela vai precisar de muito apoio. Além disso, terá que aprender a viver com a nova condição, disse o médico. Existe alguma hipótese de ela recuperar? Conseguiu perguntar a mãe de Razan, Fidan. Nós nunca podemos dar um diagnóstico definitivo, mas, no momento, não temos muita esperança. Os vultos que acabavam de presenciar toda a conversa esbarraram com Anton que os aguardava à saída. "Estão felizes agora?" perguntou Anton. Os olhos de Joseph foram ao encontro do chão e da sua boca não saiu uma única palavra. Foi Sean quem desafiou. "Se o bem tem tanta força, por que não a protegeu? Para termos proteção temos de a merecer ou, no mínimo, pedir. Não deviam proteger todas as pessoas por igual, uma vez que são tão bons como dizem. Se vocês estudassem um pouco as leis universais em vez de andarem por praticando o mal, saberiam que existia a lei do retorno. E perante o mal que plantam, não há lei alguma que os proteja. E isso serve para vocês também." "Mas ela ainda nem sequer conseguiu o que queria com o mal que tentou", protestou Joseph. "Ela deixou-se cegar pelo ódio e pela sede de vingança, tal como já fez em outras vidas, sem olhar os meios para atingir os fins e para isso usou os sentimentos de pessoas inocentes. Enquanto as pessoas que ela queria atingir, não se deixaram envolver nos mesmos sentimentos que ela, por isso ficaram a salvo da maldade dela. Mas também há a hipótese de que ainda possa vir a funcionar", concluiu John. "Só se algum dos envolvidos desenvolver algum mau sentimento contra ela, o que não me parece possível. Se não abrirem as portas do mal, ele nunca entrará." "Vamos, que estamos aqui perdendo nosso tempo", disse John. Joseph não concordava, mas tinha de obedecer e seguir o companheiro. Estava gostando de aprender aquelas coisas. Desconhecia que também havia uma lei para a vida espiritual. Se havia, então também eles iriam ter de prestar contas algum dia. Ao pensar nisto, um arrepio negro percorreu a sua alma e desejou nunca ter pertencido àquele grupo. Gizen já tinha sido transferida para um quarto e Razan e a mãe puderam visitá-la. Bateram a porta e entraram. Ela estava meio adormecida, mas despertou com a presença deles. O pânico instalou-se no seu rosto e lembrou-se dos últimos acontecimentos ao olhar para Razan. "Calma, ninguém vai te fazer mal", foi a mãe de Razan quem a acalmou. "Estamos aqui para te ajudar e para compensar o erro do meu filho. Desapareça daqui para fora, eu não preciso de ajuda", disse Gizen, exaltada. Percebeu que não sentia as pernas e começou a gritar.
Os médicos entraram a correr no quarto e depararam-se com ela histérica e os outros dois em choque. Calma, disse o médico. Como calma, se eu não sinto as minhas pernas? O que isso significa? Perguntou ela, mesmo prevendo que sabia a resposta. O médico sentou-se ao lado dela na cama e com muita calma explicou-lhe que a batida do acidente a tinha deixado sem condições para voltar a andar. Disse-lhe também que havia casos, muito raros, em que, com terapias, a recuperação era possível. Da gritaria passou ao choro e ao arrependimento. Queria gritar com o médico e dizer-lhe que ele era incompetente, mas uma nuvem negra de certeza abateu-se sobre ela. Aquilo era o resultado das suas atitudes maléficas. Não lhe restava nada mais senão aceitar. Razão pediu-lhe desculpa e prometeu ajudá-la. Davi encontrou Diana com uma preocupação desmedida. Tudo aconteceu à porta da escola, mas ele estava longe de saber que se tratava de Gisem. Juntou a sua preocupação à de Diana e esqueceu-se do que vinha ali fazer. Diana contou-lhe o que sabia e resolveram ir ao café saber se eles tinham novidades. Encontraram Razan sentado na mesa do canto com a cabeça pousada nos braços. Não sabiam se ele dormia. Com o ruído das cadeiras, Razan levantou a cabeça e fugiu para trás do balcão. Foi a mãe quem foi à mesa, quando reconheceu Diana. Viemos aqui para saber se vocês têm alguma informação sobre Gisem. Infelizmente, temos, respondeu Fidan, com um olhar entristecido. O que aconteceu? Perguntou o professor, assustado. Eu sou o professor de Gisem e pelo que sei ela não tem família aqui. Tem uma tia, mas está longe daqui e ela não quer contato, disse Fidan, pensativa. Mas, como é que ela está? É grave? Perguntou Diana, ansiosa. Ela está viva, mas não voltará a andar, respondeu Fidan, com as lágrimas lavando seu rosto. Os dois ficaram mudos diante dele e sem reação. Beberam um gole de água e aguardaram que Fidan se recompusesse. E agora o que vai ser dela? Perguntou o professor, sem esperar resposta. Deveria avisar a família, sugeriu ele. Não, ela não quer, respondeu Fidan. Ela veio para a Alemanha sem autorização da família e eles não vão querer saber dela. Mas talvez numa situação destas possam mudar de ideia, disse Diana. Ela não quer, concluiu Fidan. Nós vamos trazê-lo aqui para casa, uma vez que o meu filho foi o causador desta situação. Aqui tem o meu número de telefone. Estaremos à disposição para o que precisarem, disse o professor. Saíram e só se ouviam os próprios passos na calçada. Os dois tentavam entender o que teria acontecido para que aquilo tivesse terminado naquela tragédia e nenhum chegava a uma conclusão. Nem sonhavam que eles tinham sido o gatilho que espoletou tal acontecimento, talvez até nunca viessem a saber. Caminhavam em direção à casa de Diana, mas quando perceberam já estavam na margem do rio. O sol começava a dar lugar à lua, lá no alto, e uma energia mágica fez com que os dois esquecessem os acontecimentos das últimas horas. Davi agarrou a mão de Diana e com o olhar cravado no dela disse, Diana, eu não sei se o que sinto por você é amor ou não. Só sei que é um sentimento que não me deixa em paz se não te tiver por perto. Nunca parei para avaliar os meus sentimentos, porque nunca precisei. Agora que preciso, não consigo definir nada, me sinto ignorante e perdido. Não precisa definir nada, vive os sentimentos sem perguntas. Quando não há explicação, explicado está. Eu também tenho um sentimento forte de atração por você, que também não sei explicar, mas não tenciono procurar respostas. Vamos viver um dia de cada vez com respeito e sem compromisso. Isso significa que aceita viver comigo? Sim, podemos experimentar. Davi abraçou Diana,
procurou os seus lábios e com ternura apertou-a contra o seu corpo que, naquele momento, já queimava de alegria. O barulho da água no rio era a melodia que embelezava o sentimento que os dois desconheciam. Os últimos pássaros cantavam no prenúncio de que iriam retirar-se e até as estrelas começavam a dar sinais do seu brilho. O universo conspirava a favor daquela união, quer eles quisessem quer não. Fidan, no desespero de não saber o que fazer, foi procurar ajuda junto de uma vidente. Haviam-lhe falado de uma turca que lia o café e como era algo muito comum no seu país, foi até lá. Caminhou cerca de 15 minutos na avenida principal da pequena cidade e chegou ao número indicado. Na campainha podia ler-se Senhora Sadiq. É aqui, pensou ela, já cansada da longa caminhada. Tocou a campainha e desejou que ela estivesse livre, pois precisava sentar-se. Bom dia, Senhora Sadiq. Me deram o seu contato e eu precisava de uma consulta. Pode entrar. Vejo que está cansada. Quer um copo de água? Agradeço. O cansaço e a preocupação nem lhe permitiram prestar atenção à casa ou à decoração. Nem mesmo quando passou para a outra sala, na qual uns objetos estranhos faziam estremecer uma cliente ou outra. Fidan foi direto ao assunto, explicou a situação contando os pormenores que sabia e finalizou. Eu gosto muito da moça, mas esta responsabilidade está me assustando. A verdade é que não sei porquê, sinto-me culpada. Nesta altura, Fidan já tinha terminado o café e a senhora Sadiq pegou a xícara. Rodou-a várias vezes até que disse, o karma deles é ficarem juntos desta forma. Gizen comprometeu-se nesta encarnação a ser mais humilde e aceitar as situações como elas se apresentassem e falhou. Errar é humano, mas fazer mal aos outros é opcional. E esta culpa que eu sinto? A senhora Sadiq voltou a rodar a xícara e continuou, numa vida passada, trabalhava como curandeira e era muito amiga da família de Gizen. Ela queria casar com um rapaz de uma família rica e procurou-a para ajudar. Em várias vidas consecutivas ela busca o caminho que a ela lhe parece mais fácil. Em troca da promessa de algum dinheiro depois de estarem casados, você ajudou a enganá-lo. Ela conseguiu engravidar dele e ele, por vergonha, ficou com ela e com o filho. Com o tempo apaixonou-se por ela, mas ela não gostava dele, só queria saber do dinheiro e da posição social da sua família. Ele com o desgosto e ela com a vaidade, nenhum tinha interesse pelo filho. Foi criado pela avó materna, com muita mágoa e morreu anos mais tarde num acidente. Culpou os pais por isso e, em espírito, não os perdoou. Foi iludido por um grupo de almas que se dedicam a praticar o mal e por lá ficou com a promessa de o ajudarem a vingar-se deles. Eles reencarnaram e Joseph, que não se lembrava que eles eram os seus pais, tinha uma promessa de vingança e encontrou quem o ajudasse. Fidan não cabia em si de tanta emoção com aquela história. Ninguém lhe poderia confirmar se era verdadeira ou não, mas o seu sentimento nunca a havia enganado. Doía-lhe até a última célula da sua alma. Não conseguiu deitar uma única lágrima, mas saiu dali com a certeza do que tinha de fazer. Aquele rapaz é o meu filho nesta vida? Perguntou Fidan, já sabendo a resposta. Sim, é. A senhora Sadiq sabia que os vultos assistiam de longe, curiosos. Permitiu que ficassem e que achassem que ela não sabia, porque tinha a esperança de ajudar a limpar aquele sentimento de ódio que os unia. Joseph percebeu que estavam falando dele e o sentimento de ódio transformou-se em compaixão. John, que percebia a mudança na sua energia, rápido interveio. Para com isso. Vamos embora daqui ou você vai acreditar nesta palhaçada. Eu acredito no meu sentimento e agora percebi que tenho andado iludido, disse Joseph. Cala com isso, você lá tem sentimentos. Vamos embora. Vamos sim, que preciso ter uma conversa com o chefe. Razan e a mãe foram buscar Gizen ao hospital.
Adivinhavam-se tempos difíceis, mas obrigatórios. Haviam preparado um quarto com as condições mínimas que ela precisava. Entraram no hospital e já uma enfermeira os esperava para os levar até Gizen, que estava na companhia do médico. Aqui tem todas as recomendações de que necessitam para os primeiros meses. Como não serão fáceis para ninguém, irão receber a visita de uma enfermeira diariamente para ajudá-los e ensinar as melhores técnicas para lidar com a situação. Muito obrigada, proferiu Fidan, com um aperto de mão. Gizen não se dava conta da sua situação e disse aos dois que preferia morrer a ficar numa cadeira de rodas. Acredito, mas nestes casos, não somos nós que decidimos. A partir de hoje, vamos aprender a viver juntos e a aceitar as consequências dos nossos atos. Eu não fiz nada para merecer isto, refutou Gizen. Fica tranquila, minha querida. Você vai ter tempo suficiente para pensar nesse assunto. Somos todos culpados em alguma parte da história, caso contrário não estaríamos vivendo. Gizen ficou admirada com a firmeza das palavras dela. Por que razão ela também se culpava? Pensava ela. Sabia que a culpa era toda sua. A ganância, a vaidade e a inveja da felicidade dos outros tinham-na levado àquele estado. Tinha perfeita noção, só não sabia que ela também tinha. Joseph e John aproximaram-se da mansão onde teriam de levar as últimas notícias. Com a sua proximidade, os portões aterrorizadores abriram-se e mal eles entraram, voltaram a fechar-se. Joseph sentiu medo, nunca o portão se tinha fechado tão depressa. Logo apareceu outro espírito que os conduziu à sala de Sven, o chefe. Joseph tremia e ainda não tinha dito o que queria. Receava perder a coragem, quando olhasse para o chefe. Aguardem aqui, disse o espírito que os guiou. Desta vez estavam numa outra sala, mas também assustadora. Não sabiam que o chefe, como espírito sabido, tinha todas as informações do que eles faziam e sentiam. O chefe entrou e os dois estremeceram, só não sabiam se pelo peso dele ou pelo medo. Muito bem, fizeram um bom trabalho. Agora estou feliz, ela vai sofrer o mesmo que me fez sofrer a mim. O que temos de fazer agora? Perguntou John. Agora vamos embora, disse Joseph ao seu ouvido, na esperança tola que o chefe não ouvisse. John, você pode sair que vai receber instruções para o que tem a fazer. John saiu sem dizer palavra, sabia que era perigoso responder. Agora nós, disse ele com ar de gozo. Com que então, está com pena da menina? A Gizen era minha mãe e vocês esconderam-me isso. Não tinham esse direito. Quando você veio parar aqui, era um farrapo porque queria se vingar dela. Se continuasse consciente de que ela fora sua mãe, a qualquer momento iria desistir. Aqui não há volta a dar. Nós alimentamos-nos da energia com que trabalhamos. Eu percebi que não quero continuar a provocar nem espalhar o mal. Você andou dando ouvidos a quem não devia e agora só tem duas saídas, ou continua com o sentimento de antes ou terei de te prender. Joseph empalideceu e ficou sem reação. Não sabia o que dizer. Não queria nenhuma das duas. E não adianta tentar me enganar, cuspiu o chefe, encostando a barba ao seu rosto. Eu não quero continuar. E sem que tivesse tempo de continuar o raciocínio, ele agarrou-o por um braço, abriu uma porta minúscula ao lado de uma mesa no canto e empurrou-o lá para dentro. Quando tiver outra decisão é só avisar. Até lá vai ficar aí a apodrecer. Joseph olhou à sua volta e o espaço não tinha mais de 2 metros quadrados. Uma manta no chão, uma lamparina amarela e nenhuma única janela. Nunca mais iria ver a luz do dia, pensava ele. Pensou em Gizen, não poderia mais saber do seu estado de saúde. Já se tinha habituado a acompanhá-la, mas não lhe queria fazer mais mal.
Precisava sair dali, mas como? Se o chefe controlava até os seus pensamentos. Se ao menos estivesse vivo, quando morresse libertar-se-ia. Agora que já estava morto, como se libertar se o espírito não tem fim? Deitou-se sobre a manta e adormeceu. Sonhou que queria visitar Gizen e que Anton se encontrava à sua porta. Tentou chegar a um acordo com ele, mas sem alternativas, ele não queria arriscar. Se você é um espírito da luz, conhece os meus pensamentos ou não? Também sei que você pode estar disfarçando, respondeu Anton. Juro que não, suplicou Joseph. Sinto-me preso e não sei como me libertar. Eu não quero continuar a praticar o mal. Quero perdoar e ser perdoado. Se estiver a dizer a verdade, reze e pede com fé que será ouvido. Mas eu fiz muito mal, nunca vou ser perdoado, disse Joseph, desanimado. Não há ninguém que não receba ajuda se o arrependimento for sincero. Reze e pede com fé. Joseph despertou e lembrou-se daquelas últimas palavras. Lembrou-se também de que Anton havia dito que, quando precisasse de ajuda, bastava pensar nele. Mas, e o chefe, que era muito perigoso? Se ele viesse ali ajudá-lo, ele poderia prendê-lo também. A sua falta de experiência e liberdade não o deixavam pensar com clareza. Ajoelhou-se, arrependeu-se de todo o mal que tinha feito e começou a pedir ajuda. Não queria ficar ali imobilizado. Ficou assim por algumas horas e, quando estava para desistir, eis que apareceu uma luz. Chamou-me, disse Anton, sorrindo. É perigoso entrar aqui, Anton. Vá embora antes que ele também te prenda. O alarme tinha se ativado para avisar a visita de estranhos na área e, em segundos, o chefe também se juntou a eles na cela. Ora, temos visitas, disse o chefe, pensando que os surpreendia. Quem diria que um velho amigo nos viria a visitar? Velho amigo? Perguntou Joseph. Sim, Joseph, já estive na mesma posição que você, respondeu Anton. Por isso mesmo, tentei que percebesse que estava no caminho errado. E porque sabia que não tinhas noção do que estavas a plantar. Aqui tem a capacidade de nos barrar em a clareza. É mesmo idiota. Achou que entraria aqui e sairia outra vez? Disse o chefe em grandes risadas. Você é que parou no tempo e achou que a força é tudo, respondeu Anton. Se tivesse se dedicado a evoluir, um pouco que fosse, iria perceber que nós, espíritos, temos muitas mais qualidades do que as que você usa. Então vai ter de mostrar as suas capacidades para sair daqui, seu espertalhão, disse ele, fechando a porta. E ainda ele não tinha rodado a chave, já uma luz tinha invadido a pequena cela, levando os dois em pensamento. O chefe, que era corpulento, caiu com o reflexo da luz e ao levantar-se viu que nenhum dos dois estava lá. Furioso, começou a gritar e a chamar os seguranças. Seus idiotas inúteis, apanhem aqueles dois antes que eles abandonem o meu espaço. Mexam-se, gritou ele. Já era tarde. Cego pela ignorância, desconhecia que eles apareciam e desapareciam única e simplesmente através dos bons pensamentos e que na luz se tornavam invisíveis. Joseph iria ser acompanhado numa colônia de recuperação para espíritos com falta de instrução. Gizen vivia agora presa a uma cadeira de rodas, dependente do homem que outrora havia desprezado e enganado. Com o próprio sofrimento aprendeu que a vingança é um prato envenenado. Agora restava-lhe a compaixão divina para algum dia poder libertar-se das amarras que ela própria criara. Razan aprendeu que o dinheiro ou a posição social de outros tempos não podiam comprar nem pessoas nem mesmo dignidade. Resignou-se a viver sem amor e com respeito.
Fidan dedicava-se a ela com amor e carinho e nas suas orações pedia perdão a todas as pessoas que pudesse ter prejudicado no passado com o seu trabalho duvidoso. Capítulo 5. A decisão. A paixão estava no auge, pareciam dois adolescentes. Diana vivia há pouco tempo com Davi e já tinha despertado a curiosidade dos vizinhos. Sabiam que ele tinha sido traído pela ex-mulher, por isso estavam ansiosos por saber quem tinha ocupado o seu lugar. Ela vivia agora com os filhos e o novo namorado numa cidade próxima dali. A cada 15 dias, os filhos ficavam com o pai. Diana entendia-se bem com as crianças e até achou divertido não precisar ter filhos. A menina tinha agora 6 anos e o menino 9. Como era o mais velho e percebia melhor o que acontecera, ao fim de umas semanas começou a causar problemas. Diana tentava lidar com a situação com paciência, mas nem sempre era possível. Começou a perceber que ele tentava manipular o pai através dos sentimentos, o que não era nada difícil. Nos momentos que Diana se impunha ou alertava Davi para a suposta manipulação, ele alterava-se e acusava de não aceitar os filhos. Daí a implicar com ela por pequenos pormenores foi um ápice. Inconscientemente, exigia que ela colocasse as coisas exatamente como a ex-mulher tinha deixado. Nem percebia que estava exigindo que ela se comportasse como a outra. Diana ia todos os dias trabalhar e Maria percebeu de que a felicidade inicial ia desaparecendo. Carregava sempre um livro para as horas vagas e um caderno para anotar as coisas importantes. Chegou ao trabalho, fez um café e foi surpreendida por Maria. "Olá, Diana, como está?" "Bem, obrigada", mentiu ela. "Não me parece que esteja bem", confrontou Maria. "Já não vejo a mesma alegria em você. A vida de casal não é fácil, muito menos com crianças que não pertencem aos dois." "Tem razão, mas com amor e paciência tudo se consegue. Vocês tinham uma relação muito bonita, não deixe que as influências externas a estraguem. Percebi que não sou uma pessoa fácil, gosto de tudo à minha maneira, mas ele não é melhor. Implica por tudo e por nada e ainda acha que os filhos são perfeitos. Ele vai sempre pensar que você não o entende, porque não são seus filhos. Eu acho que ele precisava ter ficado um tempo sozinho para se recompor e limpar da outra relação. Fizemos tudo às pressas e agora o resultado está em nossa frente. Não é o que eu desejo para você, mas sabe que o seu quarto está livre, não sabe?" "Agradeço, Maria, estou pensando seriamente nisso." "Pensa bem e fala com ele antes de tomar uma decisão." Diana entregou-se ao trabalho, pois era a melhor maneira de não pensar em mais nada. Ouvia com atenção os clientes e, por vezes, até tomava notas de uma situação ou outra. À hora de almoço, sentou-se à escrivaninha que tinha na sala, comeu uma salada e como ainda faltava 1 hora para chegar à próxima cliente, pegou o caderno para fazer algumas anotações. No mundo físico tudo tem um tempo, e se tem um tempo é por alguma razão. E tudo que tem um tempo, tem um começo e um fim. A vida não tem fim. A morte é o começo de uma nova vida. A morte é uma transição e a única coisa que tem um fim com a morte é o corpo físico que pertence ao tempo. A vida, por assim dizer, pertence ao mundo espiritual e é esse que devemos ter em conta que um dia atingiremos. Enquanto seres vivos também pertencemos ao mundo espiritual, embora muitos de vocês não se deem conta ou não queiram aceitar. A vida material e física tem um tempo estipulado, tempo esse que passará. Tudo que é material ou físico tem um propósito espiritual. Com mais ou menos dificuldades, aproximar-nos-emos do nosso objetivo como seres espirituais que somos e que continuaremos a ser. Todos os seres à sua volta estão em evolução e travam diariamente a mesma luta que você. Ninguém é perfeito e nem precisa ser. Quando te for difícil entender os outros, olha para dentro de si,
Imagina-se no lugar deles e pensa como se sentiria ou como seria capaz de reagir naquela posição. É sempre o melhor exercício para não julgarmos ninguém. Os pensamentos são os monstros que temos de aprender a domar para que não influenciem a forma como os sentimos. Sentir amor pelos outros é divino, mas não exigido. Se você mesma busca o amor na sua bondosa alma e ama os seres que estão à sua volta, porque deles depende a sua felicidade. Não creia que se é feliz sozinho, porque isso é pura ilusão. A vida não proporciona nada ao acaso e não dá sofrimento que não seja necessário. A campainha tocou e Diana guardou o caderno. Um sentimento alheio à sua consciência dava-lhe ânimo para trabalhar. Tratava o corpo das clientes como se de uma obra de arte se tratasse, na qual a alma de artista era vista com amor. Leida chegou com ar abatido e Diana percebeu que algo não estava bem. Deu início ao tratamento de corpo que ela vinha fazer e só então perguntou: "O que se passa com você hoje?" "O homem com quem eu saio está me pressionando para largarmos os nossos casamentos e fugirmos." "Então, e você, o que pensas disso?" perguntou Diana, para disfarçar o choque emocional que tinha recebido. "Eu sempre lhe disse que não largaria o meu marido." "Não é correto, ele agora está velho e não posso deixá-lo sozinho." Diana lembrou-se das vezes que foi à casa de Leida e que o viu. Sentia naquele homem uma tristeza infindável. O peso do sofrimento já lhe curvava a estatura alta. Talvez fosse a sua maneira de ser, mas talvez fosse por ter vivido uma vida inteira sem o verdadeiro amor. Tinha o amor dos filhos e a atenção de Leida, mas jamais experienciou o amor na sua totalidade. Diana perguntava-se se valia a pena viver assim, mas também acreditava que a vida não fazia nada ao acaso e que se ele vivia assim é porque era o que ele precisava nesta encarnação. Não era fácil ajudar Leida naquela situação, pois se por um lado achava que o amor deveria ser vivido quando achado, por outro também concordava que não era correto abandonar ninguém na velhice. "Leida, você é uma mulher sofrida que eu admiro muito. Não por seres sofrida, mas porque soube sofrer. Acho até que sofre com elegância e alegria. Quem não te conhece, jamais saberá a dor com que viveu todos estes anos. A sua energia emana alegria e contagia qualquer um. Você é um ser iluminado, com falhas como todos nós que habitamos esta terra. Não se condene tanto pelo seu erro. A vida nos pede contas, quando nos sentimos culpados. Claro que não estou a tirar a culpa de trair 2 casamentos, mas sem nada o fez com má intenção e continua cumprindo com os seus deveres de esposa, talvez a culpa seja minimizada. Eu tento sorrir, mas é a paixão que tenho por aquele homem que ilumina a minha vida e a dos que me rodeiam. Não consigo me imaginar vivendo longe dele, mas ele ameaça me deixar se eu não fugir com ele. Ele não suporta mais ter de mentir para estar comigo. Eu conheço uma pessoa que faz reiki, talvez te fizesse bem. Queres lá ir?" "O que é isso?" "Não conheço." O reiki é uma terapia natural, japonesa, e muito eficaz no tratamento das emoções. A terapeuta é portuguesa também e trabalha do outro lado da ponte, na Suíça. Ela já me disse para eu ir experimentar, mas ainda não tive tempo, mentiu Diana. "Nunca fez?" perguntou Leida, admirada. "Ainda não, mas tenciono fazer. A Maria vai lá com frequência e foi ela quem me falou dela. Ela diz que a Helena foi um anjo que lhe apareceu na vida. Eu já vi várias vezes aqui em casa. Se quiser, eu marco e te levo lá." Diana estava, de forma inconsciente, ganhando coragem para dar o passo que sabia necessário há muito tempo. "Pode ser, acho que estou mesmo precisando fazer qualquer coisa. Preocupo-me sempre com os outros e deixo o que é meu para trás. Agora sim, preciso de me ajudar, também mereço." "Muito bem, eu vou marcar", disse Diana, feliz. Diana chegou em casa cedo e fez o jantar.
Cozinhava a moda portuguesa e isso Davi adorava. No início, ele era agradável e agradecia até a pequenos pormenores, mas com o tempo, começou a ter uma atitude diferente. Nenhum dos dois percebeu que eram influenciados pela energia do espírito que estava encarregue deles. Sentava-se à mesa e quase sempre encontrava um motivo para reclamar. A paixão que os uniu ainda estava bem presente. Diana sentia-se bem junto dele e começavam a fazer planos para o futuro. Existia uma contradição que lhe era difícil entender. Davi falava muito da ex-mulher, mas também planeava ter um filho com Diana. Você já tem 2 filhos, dizia-lhe Diana, sempre que ele tocava no assunto. Eu tenho, mas você não. Todas as mulheres precisam ter um filho, dizia Davi. Eu gostaria de ter um filho, mas não acho que seja o momento. Diana pensava em algum dia ser mãe, mas quando aceitou um relacionamento com Davi achou que ele não quisesse ter mais filhos e para ela também estava bem. Não sabia mesmo o que era ter filhos, por isso, também poderia passar sem os ter. Davi fazia questão de mencionar que gostaria de ter um filho com ela. A família dele gostou de Diana desde o momento em que conheceram, mas alertavam Davi para que não tivesse mais filhos. Diana também gostava deles, parecia que os conhecia de algum lugar. Não fez muita questão de procurar saber de onde, pois achava que a alma era eterna e que haveria centenas de possibilidades de se conhecerem. Davi era uma alma boa, os pais também, mas pensavam primeiro no dinheiro e no que um filho poderia custar. Diana, que vinha de uma cultura diferente, ficava um pouco triste com este tipo de atitude, mas compreendia. Por sorte, eles viviam longe e o contato não era muito. Pensava na mãe que a abandonou e se seria o motivo. Seria o dinheiro o maior inimigo do ser humano? Não, preferia acreditar que havia um outro motivo. Não sabia se algum dia saberia a verdade ou mesmo se queria saber. Por vezes a ignorância é a melhor companheira. Leida estacionou o carro perto do local de trabalho de Diana e fizeram o caminho a pé, até a Suíça. Caminharam uns 5 minutos até saírem do centro da cidade, atravessaram a ponte em pedra que ligava os 2 países e mais uns 5 minutos na calçada suíça, e já se encontravam à porta do pequeno local onde Helena trabalhava. Não havia nada que indicasse que ali se fazia reiki. Só chegava lá quem a conhecesse. Tocaram a campainha onde se lia o nome dela. Empurraram a porta, pesada e antiga, típica de uma cidade histórica que se encontrava sempre aberta, pois não havia perigo naquela cidade. O chão da entrada era decorado com azulejos nos quais já quase não se percebiam os desenhos. Subiram a escada de madeira. Os degraus estalavam com cada passo que elas davam e no primeiro andar encontraram uma sala de espera com um sofá colorido. Helena recebeu-os com alegria, pois vinham amando de alguém que lhe era muito querida. Vivia na Suíça há alguns anos e, desde que se casou, só trabalhava com o reiki. O seu rosto, iluminado pelos olhos verdes que enfeitiçavam o medo de quem ali chegava pela primeira vez, transmitia paz e confiança. Leida ficou encantada com a sua beleza e disse baixo a Diana, pensei que ela fosse mais velha. Diana correspondeu com um sorriso e disse a Helena, esta é a Leida, deixo-a com você e volto daqui a 1 hora. Leida, em que posso ser útil? Leida contou-lhe, por alto, a sua história de vida e finalizou, por isso, agora estou entre a espada e a parede. Leida, como você sabe, a situação em que vive já por si não é correta. Fugir dela, muito menos será. Já que se propôs a viver dessa maneira, agora você deve assumir as consequências até o final. E não me parece que nisso esteja incluído uma fuga ou mesmo um abandono de quem precisa de você neste momento. E se ele me abandonar, como vou viver sem ele? Se ele gostou de você para cometer a loucura até aqui, também terá sentimento suficiente para continuar até que a vida os liberte das responsabilidades que ambos têm.
Isso pode durar muito tempo. Viver metade da vida no erro pode gerar muito mais de uma eternidade de sofrimento. Leida, que era sempre bem disposta, levou um choque com estas palavras, mas sabia que ela tinha razão. Helena estava simplesmente a ler-lhe os pensamentos. Eu entendi. Não vou abandonar o meu marido, mas preciso de ajuda para equilibrar a parte emocional. Muito bem, vamos então dar início à terapia. Em que consiste? É uma terapia natural que trabalha energeticamente com a imposição das mãos e serve para equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Para os problemas emocionais é das melhores terapias que conheço, porque equilibra os chakras e a energia volta a circular como deve ser e os bloqueios provocados pelas emoções negativas desaparecem. O mínimo que aconselhamos a fazer são 4 sessões para fazer um efeito significativo e, depois, mediante o sentimento ou necessidade. Parece que é do que eu preciso. A Diana disse que seria bom para mim e eu confio no bom senso dela. E pode confiar, ela sabe o que diz, disse Helena com um sorriso. Leida tirou os sapatos, deitou-se na maca e com o conforto da manta, que aquecia o medo que os seus poros emitiam, e a música de fundo, foi fácil entrar em relaxamento. Helena aproveitou que ela se entregou ao tratamento e foi tão fundo quanto pôde. O Reiki é uma terapia que trabalha as emoções vividas. Desde a primeira terapia inicia-se uma viagem ao passado e uma busca da origem do problema. Helena sempre encontrava algo pelo caminho da busca e na primeira sessão já tinha alguma informação para dar. Leida, vejo que teve uma infância muito difícil. Foi uma questão de sobrevivência e isso foi um registro que ficou gravado no seu subconsciente. Quando em criança vivemos situações de extrema pobreza, fome e até maus tratos, o nosso organismo cria uma proteção de defesa que, ao longo da vida, vai usar nas diversas situações que vão aparecendo. Helena percebeu que Leida ouvia com atenção e que na sua alma havia algumas lágrimas presas e continuou: você se habituou a ser forte e a sobreviver de uma maneira pacífica. O seu espírito precisa de paz e tranquilidade, é a essência dele. Jamais seria capaz de resistir por muito tempo em ambientes abusivos. Por isso, quando muito jovem você encontrou o seu marido, que era uma pessoa calma e podia te dar tudo o que você não tinha tido até então, você aceitou uma união mesmo sem pensar na hipótese de que o amor pudesse ser importante ou existir. Como conseguiu ver essas coisas todas? Perguntou Leida, admirada. Tudo o que nós vivemos emocionalmente fica registrado no nosso organismo em forma de energia. Por isso, é fácil para quem trabalha energeticamente detectar. Quando encontramos um bloqueio, dependendo da zona onde esteja alojado, podemos perceber qual sentimento aqui está ligado. Depois compete ao paciente perceber com qual pessoa ou situação viveu aquela emoção. Parece-me muito interessante. Nunca tinha sentido tanto calor no meu corpo como com as suas mãos. Até pensei que estava trabalhando com uma lâmpada, disse Leida, soltando um sorriso. Todo trabalho energético é especial, porque é dos poucos que pode entrar em contato com a nossa parte espiritual. Infelizmente, as pessoas fogem do espírito como o diabo foge da cruz, mas a verdade é que é o melhor que temos. Pelo menos a essência que nos acompanhará por toda a eternidade, e quanto mais rápido aceitarmos isso, melhor. Eu não tenho medo e adoro trabalhar com a parte espiritual. Sei que tudo o que nos rodeia é matéria e se não curarmos a energia negativa, que teima em apoderar-se de nós, nada se resolverá. Exatamente. Com você foi fácil trabalhar e chegar a uma conclusão rápida, porque não estava na defensiva. Mas nem todas as pessoas se entregam ao processo dessa maneira. Agradeço imensamente, Helena. Quando posso voltar? No início, devemos fazer 4 sessões. Se para você estiver bem, marcamos para amanhã ou depois. Para mim está ótimo, estou por sua conta, brincou Leida.
Obrigada pela confiança. Diana esperava na sala, quando uma mulher baixa, pele clara e loura se aproximou. Deu bom dia e sentou-se ao lado de Diana. Também tem consulta agora? Perguntou Iris, olhando para o relógio. Não, só estou à espera de uma amiga. Ah, ok, pensei que tinha me enganado da hora. É portuguesa? Sou. E a senhora? Sou brasileira, disse Iris, feliz. Assim podemos falar em português. Iris nasceu em Minas Gerais, no Brasil, numa família pobre. O seu pai era o único a trabalhar, na ferrovia, para sustentar 4 filhos. A mãe, uma mulher alta, loura, de olhos verdes e um corpo bem delineado na juventude, chamava a atenção dos homens por onde passasse. Quando Iris nasceu, já tinham 2 filhos e uma boca a mais para alimentar ou uma criança a mais para cuidar, pareceu-lhes demasiado. Com alguns dias de vida, Iris foi entregue a uma tia materna. No ano de 1967, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, para as famílias sem grandes recursos a vida não era fácil. Sem se lembrar conscientemente de muitas memórias de infância, lembrava-se de que era bem tratada pela tia, mas que passava fome e nunca teve o direito de dar uma opinião. Da mãe não tinha saudades, pois nunca sentiu um afeto de amor ou carinho da parte dela. Já o pai, quando ela ia na casa visitá-los, dava-lhe todo o amor que podia. Mas raramente o via, porque ele trabalhava de sol a sol e a maior parte das vezes também à noite, quando os comboios estavam parados. A forma como ele se esforçava para que nada faltasse aos filhos, facilitava a liberdade leviana que a mantinha. Iris era uma criança quieta, fazia tudo o que lhe mandavam sem reclamar, ia à escola com muita alegria para aprender e sonhava um dia em ser livre. Aos 8 anos, a mãe foi buscá-la, pois já estava em idade de poder trabalhar com os irmãos. Mais uma vez, aceitou sem reclamar. Chegavam da escola, faziam bombons em casa e iam vendê-los na rua e na praia. Vendiam também tomates e outras coisas e só poderiam voltar para casa quando tivessem o saco vazio. O irmão mais velho tomava conta da parte financeira e os mais novos procuravam os compradores. Da mãe, guardava as recordações de exploração e o amor diferente que demonstrava pelo irmão mais velho. Aos 11 anos começou a trabalhar numa casa de gente rica, a tomar conta de um bebê e a fazer faxina. Não reclamava, preferia estar trabalhando naquela casa do que com a mãe. Pelo menos ali tinha comida e era bem tratada. Passou a frequentar a escola da cidade onde trabalhava. Um ano mais tarde, começou a ser confrontada com a hipótese de ter uma irmã gêmea. Várias amigas da escola lhe perguntavam se ela vivia na cidade vizinha, pois lá morava alguém igual a ela. Como não fora só uma pessoa dizer, começou a ficar curiosa e numa das visitas que fez à tia, que a criou, confrontou-a: tia, tenho uma questão que está me intrigando. Se eu puder ajudar, respondeu a tia. Existe a possibilidade de eu ter uma irmã gêmea? Arriscou Iris. A tia deu um grito, levantou-se da cadeira, encostou-lhe o dedo no rosto e disse: nunca mais se atrevas a tocar nesse assunto e muito menos na presença da tua mãe. Não vai querer arranjar problemas, não é? Disse ela, mais calma. Não, tia. Desculpe, não direi mais nada. Iris nunca teve direito a falar, nem sequer das próprias emoções, por isso sabia que aquele assunto nunca mais poderia ser mencionado. Em voz alta não, mas da sua mente nunca mais saiu. Pensou em procurar na tal cidade pela suposta irmã, mas teve medo de encontrar a verdade. Também existia a possibilidade de ser uma sósia, mas sendo assim não teria sido necessária aquela reação da tia. O melhor seria mesmo esquecer, em vez de procurar problemas, pensava Iris. Helena despertou Leida, que parecia embarcada numa onda de relaxamento profundo.
Augusto levantou-se da maca e ficou por alguns minutos pensando no que ali tinha vivido. Helena deu-lhe tempo para recuperar o equilíbrio e em seguida disse, com o sentimento de gratidão que você tem pela vida, tem evitado muitos dissabores. O teu espírito é muito antigo e conhece parte das leis espirituais. Também conhece a do retorno e está preparado para o que vier. O retorno não será unicamente do que está errado, mas também do que faz de bom também. Vocês vêm tentando, há algumas encarnações, viver o amor de uma forma correta, mas ainda não chegaram lá. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Leida, que ouvia com atenção, começou a tremer e já nem sabia se era do frio ou do medo das consequências da sua atitude. Eu nunca deveria ter me envolvido com ele, disse Leida, com o olhar posto no chão. Normalmente, achamos que o que é feito por amor tem perdão, mas talvez não seja assim. Neste caso, o amor deveria ter tido os seus limites e nunca ter dado lugar a paixões fora de lugar. Aquilo que vivemos em vidas passadas não serve como desculpa para os erros que cometemos nesta vida. Mas influencia, e muito, as nossas decisões, disse Helena. Acho que ainda vou ter tempo de resolver este problema. Nesta vida não me parece, disse Helena. Tem razão. Eu não consigo viver sem vê-lo muitos dias, quanto mais o resto da minha vida, concluiu Leida. Aos 13 anos, Iris entrou na casa da mãe, que de vez em quando visitava, e percebeu que da sala vinham risos e uma voz de homem. Sabia que o pai não era, pois estaria trabalhando. Aproximou-se com medo e quando a mãe percebeu que havia alguém em casa, começou a gritar e a rasgar a camisola que trazia vestida, para simular um ataque da parte do cunhado. Pela cara de choque do tio, Iris percebeu que ele nada fez e confirmou o que há muito suspeitava em relação ao caráter da mãe. Logicamente, Iris sabia que aquele assunto jamais poderia ser mencionado. Juntou aos anos de tristeza e solidão, a decepção, e dedicou-se ao trabalho espaçando as visitas à mãe. Sabia que nunca foram unidas. Ao nascimento foram separadas, mas causava-lhe confusão aquele sentimento de indiferença. E, quando pensava que o sentimento havia melhorado, parava um caminhoneiro na beira da estrada e mandava cumprimentos para a mãe. A vergonha juntava-se agora a um sentimento de desprezo pelo ser humano que lhe tinha dado a vida. Não o queria sentir, mas a arrogância e a frieza com que a mãe traía toda a família, deixava simplesmente sem grandes escolhas. Helena ouvia com atenção as palavras amargas de Iris e tentava de várias formas que ela não carregasse maus sentimentos. Não era fácil. Para trás tinha ficado uma vida de muita dor e sofrimento. Iris vivia na Suíça há alguns anos e a distância ajudou a que os maus sentimentos não se acumulassem. Fazia terapia com Helena há algum tempo, mas longe ainda de obter todas as respostas que precisava para ter paz. Deitou-se na maca, a custo conseguiu relaxar e no final da sessão seu rosto parecia mais sereno. Iris, foi você quem escolheu esta mãe para esta encarnação. E não só a mãe, mas também a família e as condições da mesma. Impossível. Eu jamais escolheria esta mãe, disse Iris, zangada. Há uma teoria que diz que nós escolhemos a situação em que viveremos mediante a necessidade de aprendizagem do nosso espírito. E, a ser assim, em cada membro da sua família está uma oportunidade de aprendizagem para o seu espírito. É indispensável perdoar, porque não sabemos até que ponto os erros da sua mãe são necessários ou programados pela lei divina. Não me fale em perdoar, por favor. Não consigo, insistiu Iris. Mas quem não desistia era Helena. Durante a terapia percebi que você carrega uma energia de alteza de uma vida passada. Nessa vida, você nasceu numa família pobre, já com o intuito de melhorar algumas falhas de outras vidas. A primeira oportunidade, casou-se com um homem rico e adquiriu uma condição bem mais elevada do que qualquer pessoa da sua família.
usou o orgulho e a falta de condições deles para que trabalhassem para você. Isso não teria sido mal, se o tivesse feito por amor e para os ajudar. O problema era a necessidade que tinhas de os humilhar perante a precária condição que viviam. Por vezes, exigiu que limpassem o que já estava limpo, só pelo prazer de os massacrar e mostrar o seu poder. Eles foram acumulando sentimentos de raiva e até de ódio, enquanto você desfilava com a sua vaidade, exibindo valiosas roupas e joias. Nem nos momentos em que fraquejavam pela fome, você era capaz de demonstrar alguma bondade. Vivia para si, para o seu ego. Helena disse aquilo tudo de uma só vez e Iris, que tinha a pele clara, estava agora da cor da parede nas suas costas. Nenhuma das duas percebeu que a energia de um anjo estava ao lado de Helena a influenciar as suas palavras. Diana chegou a casa e Davi já esperava. Era sexta-feira e, como habitual, tinha ido buscar os filhos. Decorria tudo com normalidade até que ao jantar o filho fez uma birra, porque não queria aquela comida. Davi ia levantar-se para ir buscar outra coisa, quando Diana interveio. Não concordo com isso. Há muitas crianças neste mundo morrendo de fome. Eles têm de aprender a comer o que está na mesa. Diz isso porque os filhos não são seus, disse Davi. Eu não tenho filhos e até posso estar enganada, mas se os tiver não tenciono educá-los assim. Quando tiver, faz do seu jeito. Até lá faço eu do meu, disse Davi. Tudo bem, mas não na minha presença, disse Diana. Ele levantou-se e foi à cozinha buscar outra refeição para o filho. Diana não gostou do ar de satisfação estampado no rosto daquela criança, de apenas 9 anos, nem da atitude do pai. Pegou um saco e em algumas roupas e foi bater na porta de Maria. Que faz aqui Diana, a esta hora? Perguntou Maria, surpreendida. Posso dormir aqui? Claro, entra. Senta um pouco que eu vou fazer um chá. Maria percebeu que Diana vinha nervosa e achou que um chá iria acalmá-la e aquecer o coração que parecia gelado. Que se passou? Perguntou Maria. Não foi nada grave, mas são vários episódios que juntos me indicam que terei uma vida difícil se continuar ali. Não estou de acordo com a forma como ele educa os filhos. Sei que não são meus e não tenho o direito de dar a minha opinião, mas se vivemos todos debaixo do mesmo teto tem de haver respeito. Não suporto que as crianças exijam comer outra coisa, quando tem comida na mesa. Acho uma tremenda falta de educação. Ele acha que ajo assim, porque não são meus filhos. Se fossem meus, ou comiam o que estava na mesa ou ficavam sem comer. Bem simples. Há momentos em que ele permite que eu dê a minha opinião e há outros em que se revolta contra mim. Não quero isso para mim. Prefiro continuar sozinha. John sentia-se feliz e realizado. Tem calma e dorme sobre o assunto. Não precisa decidir nada com pressa. Uma vida a dois nunca é fácil, com crianças pelo meio, muito menos será. Estou um pouco decepcionada, só isso. Boa noite. Diana deitou a cabeça pesada sobre a almofada na esperança de poder dormir e esquecer o assunto. Não estava fácil, pois saiu de casa sem dar explicações. Achou que, tendo em conta o comportamento de Davi, não era necessário. Qualquer pessoa inteligente, depois de esfriar a cabeça e pensar um pouco, saberia que tinha cometido um erro. Poderia ter dado a sua opinião, mas nunca na presença dos filhos, pensava ela, sem conseguir adormecer. Colocou uma música relaxante e conseguiu, por fim, acalmar os pensamentos. Estava em frente à porta de uma casa antiga. As paredes em pedra e com um buraco aqui e ali, mostravam que estava muito longe do tempo em que vivia. E na verdade, sim, estava no meio de um sonho aparentemente num país pobre. Lá dentro, um homem e duas crianças com medo da reação dela.
Ela percebeu que eles a temiam e que o pai não as defendia para não perder o seu amor. Ficava muito feliz com aquele sentimento e dava-lhe ainda mais gozo amedrontar aqueles pirralhos. Percebeu que as crianças eram extremamente magras e assustou-se. Sentiu uma culpa invadindo seu coração e lágrimas saíram pelos olhos, sem que elas pudesse conter. Via-se agora num outro corpo e não queria reconhecer-se naquela figura má que estava diante dela. Reteve a imagem das crianças escondidas debaixo da cama de ferro, num quarto escuro, onde a janela jamais poderia ser aberta. Acordou sobressaltada com a campainha e com o sentimento negativo que lhe restava do sonho. Dirigiu-se à porta, ainda a limpar o rosto assustado pelo sonho e viu a figura de Davi à sua frente. Percebeu de imediato o arrependimento nos seus olhos, mas precisava ouvir o que ele tinha para dizer. Por que saiu de casa sem dizer nada? Ainda precisa de uma resposta? Perguntou Diana, com a intenção firme de manter a sua decisão. Eu sei que não agi bem, mas são os meus filhos e não os quero perder. Não é dessa maneira que você vai ganhá-los. Sei que não tenho filhos, nem experiência, mas tenho o mínimo de educação para perceber que você está errando e em nada os favorecendo. Tem razão, disse Davi, com os olhos postos no chão. Não estou sabendo lidar com a situação. Tenho medo de os perder, mas também não quero perder você. Você não precisa perder ninguém. Só precisa agir com normalidade e quem gostar de você ficará pelo que você é, e não pelo que dá. Desculpa, Diana. Volta para casa. Implorou Davi. Só volto se você tiver certeza do que está fazendo. Pensa bem se não precisa de um tempo sozinho para pensar o que realmente quer. Eu não tenho pressa, posso esperar. Eu tenho certeza de que não quero te perder. Vem comigo. Vou buscar as minhas coisas, disse Diana, com uma felicidade escondida. No dia seguinte, havia uma festa na localidade onde Davi morava. Ali todos se conheciam. Ele pretendia levar Diana e assim satisfazer a curiosidade da vizinhança que, volta e meia, era apanhada a espreitar ou a falar quando eles passavam. A festa foi organizada no centro da pequena localidade, numa tenda gigante. Um palco de madeira servia de apoio às crianças que atuavam com as mais variadas representações. Várias mesas e bancos de madeira estavam espalhados pelo local, onde eram servidas as comidas e bebidas. Os dois reparavam como as pessoas falavam deles e acabaram por se divertir com a situação. Davi aproveitou a emoção de ver tantas crianças demonstrando os diversos talentos, para tocar no assunto. Diana, não gostaria de ter um filho? Não sei muito bem, ela disse, desprevenida. Talvez sim, mas não agora. As crianças continuaram na festa com a mãe e eles foram para casa. Os dias estavam um pouco frescos, mas o sol convidava ainda a sentar no jardim. Aproveitaram para conversar sobre o assunto do dia anterior e Davi falou novamente na possibilidade de um filho. Diana sentia-se fortemente atraída por ele e não lhe resistia. Subiram ao primeiro andar, fecharam as cortinas para evitar olhares curiosos e Diana sentiu a voz de Davi junto do seu pescoço a dizer-lhe para tentarem uma única vez. Diana deixou-se levar pela emoção do momento e pela certeza improvável de engravidar. Capítulo 6. Regresso ao passado. Com dúvidas sobre estar sendo uma boa madrasta e se deveria continuar naquele relacionamento, Diana lembrou-se de Helena e foi procurá-la. Helena, já me falou algumas vezes desta terapia e acho que andei fugindo, mas agora preciso de ajuda. A responsabilidade que assumi está muito pesada para minha fragilidade. Minha querida, podemos falar muitas vezes e nunca ser o momento certo para o espírito da pessoa estar preparado para receber ajuda. As suas palavras sábias me acalmam. Preciso de uma orientação, disse Diana. Como você sabe,
A primeira vez que se faz esta terapia, aconselhamos, no mínimo, 4 sessões para que se sinta o efeito necessário a alguma mudança energética. Se estiver de acordo, podemos começar. Diana deitou o seu corpo cansado na maca, direcionou os ouvidos para a música de fundo e os pensamentos no que queria resolver. Demorou alguns minutos até conseguir entrar num estado de relaxamento profundo. Pensou que era o momento de deixar que tratassem dela e, com a ajuda da energia que saía das mãos de Helena, adormeceu. Vagueava numa praia, sentiu o arrependimento do seu ato queimando a alma. Sabia que não poderia viver muito tempo naquela angústia. Preferia até morrer a ter de se lembrar, a todo momento, da barbaridade que acabara de fazer. Relembrou o momento em que matou aquela mulher e a guardou num armário. O crime parecia-lhe agora horrendo. Como fora capaz de fazer uma coisa daquelas? Nem precisou de resposta, pois a sua consciência lembrou-a de imediato do sentimento de ciúme que a levou àquele movimento brutal. Precisava livrar-se não só daquele peso, como também do corpo que agora jazia dentro de algumas tábuas, mas não as indicadas para tal. Não sabia o que fazer. Queria recuar no tempo e esquecer todo o ciúme e toda a revolta que a levou até ali. Parecia um pouco tarde para isso. Só havia uma solução: entrar no mar e nunca mais sair. Caminhou até o seu corpo perder as forças e parar de lutar por algo que ela já não queria. Quando percebeu que poderia morrer, arrependeu-se, queria voltar atrás. Começou a nadar, e a remar contra a maré, mas com o desgaste físico e emocional foi fácil desistir. O seu corpo afundou e nunca mais se viu. Por momentos, pensou que, com aquele ato, limparia a consciência do erro que só ela mesma conhecia. Deparou-se com o desespero de ver o seu corpo inanimado no fundo do mar. Não sabia o que estava fazendo ali e começou a gritar, mas ninguém ouviu seu apelo angustiado. Queria sair dali, mas não queria deixar o seu corpo que ainda era jovem e belo. Começou a chorar e lembrou-se do que tinha feito. Percebeu que tinha morrido e que não havia como recuar. Decidiu deixar o corpo, sabendo que já não lhe serviria de nada, e pensou em sair dali. No mesmo momento foi apanhada por um grupo de espíritos, que havia cometido o mesmo crime e que necessitavam da energia deste tipo de espíritos, pois as suas estavam cada vez mais fracas. Sempre que podiam, influenciavam uma pessoa débil a suicidar-se. Para continuarem a vaguear no reino dos vivos precisavam renovar as energias. Levaram-na para uma gruta fria e escura, onde supostamente ninguém teria acesso e onde ela ficaria para lhes servir de alimento à alma. Sofreu por muito tempo a angústia do seu erro e desejou nunca ter cometido. Com aquele desejo, surgiu a recordação de que, na infância, costumava rezar com a mãe e pediu-lhe ajuda. Desejou ter ali o colo e a fé dela. Ajoelhou-se e pediu perdão ao universo pelos 2 crimes que havia cometido. No mesmo momento, viu uma luz baixar pelo meio das rochas frias e escorregadias e com as últimas forças que lhe restavam, sentiu uma gratidão enorme e aquecer a alma. Os seus olhos iluminaram-se num movimento só, baixou-os,